morte de Kathleen gerou revolta nas redes sociais. A gente vai dar uma olhada em algumas manifestações. Vamos nessa? Para vocês acompanharem comigo. O Instituto Marielle Franco escreveu: matam nossos filhos, matam nossas mães. E aí conta um pouco sobre essa história envolvendo a Kathleen, que estava grávida de 13 semanas. Jurema Werneck, que representa a Anistia Internacional, também fez essa postagem cobrando a responsabilização do governo do estado do Rio de Janeiro e do comando da PM. A Uniafro também fez essa postagem, a Uniafro Brasil, lembrando a chacina do Jacarezinho que acontecia há um mês e, novamente, uma mulher negra assassinada agora, ela estava grávida, né? Enfim, caso com um contorno de muita crueldade. A gente espera e deseja força para a família também. Bom, Kathleen foi baleada enquanto visitava a família dela, né? A avó de Kathleen se jogou sobre a jovem ao vê-la caída no chão depois do tiroteio. Ela imaginava que a neta podia estar viva e gritou por socorro. A família de Kathleen também contesta a versão oficial e diz que policiais estavam de tocaia no local onde ela foi baleada. Vamos ver. Ai, perdi minha neta e minha bisneta. Minha garota tem um mês que saiu dali por causa desses perigos. Gente, esse é um momento muito difícil para todo mundo, principalmente para a família e para a mãe da Kate, minha sogra. Eu só quero pedir para o pessoal, mano, parar de ficar despejando raiva, despejando ódio em comentário. A vaquinha foi feita por um amigo na melhor das intenções. Muita gente falando que não era momento, mas foi tudo muito rápido, foi tudo feito na maior das intenções e espalhou. Então a gente, para não ter um prejuízo de alguém ficar criando outra vaquinha com má intenção, a gente decidiu postar, entendeu? A mãe da Kate, minha sogra, ela falou comigo hoje de manhã, pediu pra eu tirar do ar porque ela tá muito triste, porque ela leu muitos comentários de pessoas que não têm coração, falando um monte de coisa, não respeitando a memória da Kate. Então eu peço, respeite a memória da Kate, não despejem ódio. Já aparece aqui na tela comigo a jornalista Cecília Oliveira, que é diretora do Fogo Cruzado. Cecília, eu estou com um dado aqui que o Fogo Cruzado divulgou. Desde 2017, 15 grávidas foram baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro. 8 delas morreram. É um número trágico que mostra como esses casos vêm se repetindo, não é? Não são casos isolados de maneira nenhuma. Boa noite para você. Boa noite, Diego. Boa noite quem está acompanhando aqui o All News. De fato, Diego, esse número mostra para a gente que a Kathleen não foi um caso isolado, não é uma exceção, porque não existem 15 exceções, 15 grávidas baleadas nesses últimos 5 anos. E, para além de Kathleen, mais 7 outras não resistiram aos ferimentos e foram a óbito. Então, a gente vê aí 15 famílias, né, destruídas pela violência armada que assola o Rio de Janeiro. E, para além delas, Diego, a gente tem também a triste estatística de que 10 bebês também foram atingidos nessas circunstâncias e apenas um deles sobreviveu. Então, a gente se depara com essa notícia que, infelizmente, é cotidiana no Rio de Janeiro. E a pergunta que fica é: por que a gente naturalizou isso? Por que a gente não mudou essa situação ainda? E quando a gente se depara com as justificativas sobre isso, a repórter Lola estava contando sobre as circunstâncias que estão sendo avaliadas em relação a esse tiroteio, a gente não pode se deparar com respostas como: ah, mas ela estava ali no meio do tiroteio entre traficantes e policiais. Esse tipo de justificativa não se sustenta mais, não é o suficiente, porque de quem está à margem da lei, a gente espera nada, não é mesmo? Mas a gente precisa de respostas contundentes das autoridades que são responsáveis pela condução da política de segurança pública. A gente precisa de ações que sejam responsáveis e que guardem a vida das pessoas. A gente precisa de uma política de segurança pública que tenha foco na preservação das vidas. A Kathleen, como
o depoimento da avó, que a gente acabou de ver agora, disse há pouco, ela se mudou dali há pouco tempo exatamente porque ela achava que o lugar já era perigoso. Muitos tiroteios ali, como ela estava grávida, ela se mudou dali e pensou, eu vou para um lugar mais tranquilo, quem sabe? Mas ela tinha família ali. Ou seja, ainda, o Lins de Vasconcelos ainda era um lugar que fazia parte da história dela, da família dela, e pelo qual ela iria transitar por causa da família. E foi nessa situação que a gente perdeu a Kathleen e que a gente perdeu o filho da Kathleen, ou a filha, a gente sequer chegou a conhecer. Então, a gente precisa cobrar respostas que sejam respostas que preservem a vida e que a gente não veja outra Kathleen daqui a pouco. O problema é que muita gente já naturalizou esse tipo de situação, não é? A gente tem acompanhado com tanta frequência, não é, Cecília, que infelizmente muita gente normalizou, que a gente não pode nunca normalizar. Imaginem vocês, uma jovem começando a vida, enfim, estudou, trabalha, enfim, a família tirou, ela saiu lá da comunidade justamente por conta dessa questão, né? Foi o que trouxe a avó dela, pelo perigo, saiu de lá visitando a família, acabou encurralada e morta, e assassinada, né? É importante a gente usar o termo certo, foi assassinada, né? Em meio a esse confronto que seja entre policiais e bandidos ou o que mais tem acontecido aí. Mas é importante a política de segurança pública ser reavaliada, ser repensada, é importante que as autoridades se movimentem, se posicionem. A gente sabe que o momento é delicado politicamente, muitas autoridades têm até receio de se posicionarem, não é? A gente não vê um posicionamento mais firme mesmo em relação à política de segurança pública. É importante repensá-la, né, Cecília? Sem nenhuma dúvida, Diego, a gente precisa entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, porque a certeza que a gente tem é não está funcionando. A gente não pode perder outras Kathleens, a gente não pode perder outros bebês. Esse ano, contando aí nesse mesmo período, né, a gente falou em 5 anos, 15 grávidas foram baleadas, nesses 5 anos, 100 crianças foram baleadas. Isso não está funcionando, não está dando certo. Não existe ninguém que possa justificar do tipo, mas o que a gente vai fazer? Tinha ali uma situação que a gente precisava intervir. O preço que a gente está pagando por esse tipo de política pública que leva junto 100 crianças, né? Permite que 100 crianças sejam feridas, 30 delas sejam mortas, que 15 grávidas sejam feridas, 8 delas sejam mortas, isso é um fracasso. Não tem outra palavra para usar nesse contexto. E essa política pública de segurança no que está em vigor no Rio de Janeiro é um fracasso. Não nos protege, não protegeu Kathleen, não protegeu o filho dela, não serve, não serve. A gente precisa de outra solução. E isso tanto é verdade que o STF interveio nessa política através da DPF 635, que está em vigor durante o período da pandemia. E essa DPF entrou em vigor exatamente depois da morte de João Pedro, que foi morto numa ação da Polícia Civil e Polícia Federal em São Gonçalo no ano passado. Então, depois da morte de João Pedro, o STF disse, olha, as pessoas estão numa situação já delicada em relação à pandemia, vamos tomar essa decisão de restringir ações policiais que não são urgentes para que a gente tente reduzir a vitimização das pessoas. E, de fato, a gente teve uma redução de 23% no número de tiroteios. E a gente teve uma redução de 26% no número de baleados em geral no Grande Rio. Mas quando você analisa a proporção de pessoas baleadas, ela se manteve estável quando as pessoas são baleadas em ações policiais. Ou seja, reduziu-se o número de ações policiais, mas quando a polícia age, ainda tem o mesmo número de pessoas baleadas. Ou seja, a gente precisa reavaliar o modo como essas ações estão sendo feitas, porque a letalidade continua alta. Pois é, vamos investir em inteligência, em informações, acredito que é esse o caminho.